Oi, gente. Eu propus lá no Instagram para que enviassem para mim no direct o relato sobre a sua dinâmica, que eu iria ler esse relato e fazer uma leitura no campo para poder postar, compartilhar aqui no YouTube. Esse é o primeiro relato. Nessa dinâmica, né? Essa dinâmica, ela está tão no ego, tão perdida que eu não consegui acessar algo mais profundo. Então, no final desse relato, eu oriento o que essa chama feminina deve fazer para que ela encontre dentro dela mecanismos, forma de lidar com a sua vida pessoal e a sua dinâmica. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me sigam lá, @renatacelos, porque todos os dias eu coloco uns stories para contribuir com a dinâmica de vocês. E também estou recebendo relatos sobre a dinâmica e tentando entrar no campo de vocês para poder entender, saber onde está o problema, enfim, onde está a dificuldade no desenrolar da dinâmica de vocês. Vamos ao primeiro relato. Nossa, tanto para contar que é preciso pensar para resumir. Mas vamos lá. Minha chama é 15 anos mais novo do que eu. Hoje ele tem 26 e eu 41 anos. Nosso primeiro contato foi numa festa da minha família e ele estava com minha irmã. Na época, ele com 15 e eu com 30 anos. De repente, aquele garoto me olhou e foi como se ele estivesse olhando minha alma. Na hora eu gelei e virei o rosto, afinal era um garoto. Depois disso, eu não o vi mais, quer dizer, eu não o via mais, mas ele me via passando, me via na serralheria do meu pai. E eu nunca o enxerguei, mas ele disse que sempre me via, sentia algo. Achou loucura. Passaram alguns anos e ele me adicionou em outubro de 2020 no Facebook. Eu olhei e não reconheci aquele garoto da festa, mas fiquei algum tempo olhando a foto dele e resolvi aceitar a solicitação. E aí conversamos muito, apreciamos amigos de infância, os mesmos gostos e até praticamos Muay Thai. Então eu perguntei se ele era casado. Ele mandou um áudio com a voz triste, confirmando. Eu fiquei gelada, mas continuamos a conversa. E ele numa relação tóxica. Me disse que ia sair do casamento, até que a mulher descobriu que estava grávida de quase 5 meses e a gente já estava muito envolvido. Tivemos apenas um encontro antes de sabermos da gravidez. Ele tem um filho de 7 anos com ela. E eu, sem saber o que fazer, disse que ia me afastar. E ele disse que eu não podia fazer isso. Mas continuamos as conversas. Mas foi ficando difícil a vida financeira de nós dois. Mesmo assim, ele disse que se fosse mais fundo, iria dar merda, porque queria me ver e estar comigo todos os dias. E desde que começamos a conversar, eu durmo e acordo pensando nele. Sonho com ele, penso nele o dia todo. Eu achei que estava ficando louca e apareceu alguns vídeos de alma gêmea, chama gêmea para mim, e foi aí que caiu a ficha. Para completar, ele perdeu o emprego em março deste ano e com 2 filhos para cuidar. Ficamos afastados e voltamos a nos falar esses dias, mas nada tão profundo, embora meu coração dispara a cada mensagem e meu corpo pega fogo. Eu pedi o currículo dele para ajudar a enviar pela internet, porque mesmo que não fique comigo, eu quero vê-lo bem. Em pensar que ele estava vendo casa para então
assim sair do relacionamento, mas estou cuidando de mim, porque eu sinto as angústias dele. E eu acabei ficando ruim financeiramente também. Sou autônoma e as minhas vendas pararam. Pode ser um espelhamento? Sinto muita saudade dele, e foi apenas um encontro nessa vida até o momento. Tive um sonho no qual nos abraçávamos de um jeito que ficávamos dentro um do outro, nos tornando um só. Eu acordei sentindo incrível essa sensação. Eu quero estar com ele e a forma que eu encontrei foi ajudá-lo a conseguir um emprego para ver se consegue, enfim, sair dessa relação onde a outra pessoa o humilha. Eu não posso esquecer que antes desse reencontro comecei a ver números repetidos como 1111 e pesquisei que tem a ver com chamas gêmeas. E está mais frequente agora. O nome dele também, ele tem nome composto e me apareceu umas pessoas com o mesmo nome ou com um dos dois nomes. E isso acontece até hoje. Bom, esse é o relato de uma chama, né, que está em dinâmica e reconheceu, reencontrou a chama depois de alguns anos, né, e aos poucos a dinâmica foi despertando. Sim, tem a ver o espelhamento dele ter perdido o emprego, tem a ver o espelhamento com você, com certeza. Nós chamas, nós nos espelhamos muito, né? Só que o que eu vejo muito nas chamas, principalmente nas chamas femininas, que são as chamas que despertaram primeiro, é ainda muita prisão na terceira dimensão, né? As chamas gêmeas, nós somos muito magnéticos. Nós não deveríamos sofrer de escassez, de nenhum tipo de escassez, né? Nem a escassez de amor, porque somos amor em abundância, e nem escassez financeira. O que nos falta é clareza de quem realmente somos, do potencial que temos. Então, o despertar não é simplesmente você encontrar a sua chama, né? Quando nós encontramos a nossa chama, nós abrimos os nossos olhos. O despertar é um processo. E que muitas vezes o nosso ego, nesse despertar, em contato com a chama, os nossos egos nos sabotam. Porque faz com que a gente se distraia dentro da dinâmica, querendo a união no ego a todo custo. E aí esquecemos de elevarmos a dinâmica. E elevar a dinâmica é nos elevar à quinta dimensão primeiro. É estudar bastante o autoconhecimento, é colocar bastante em prática técnicas, métodos terapêuticos para que a gente possa acelerar o nosso processo, para que a gente possa ter clareza, porque o véu, né, da terceira dimensão ainda está muito latente nas chamas. E se você não coloca foco nisso, para você tirar esses véus, se você não entende que não há nada aqui na matéria mais importante que a dinâmica de chama gêmea, não existe filho, não existe marido, esposa, família, não existe nada mais importante que a dinâmica aqui na terceira dimensão. E se você entende isso e coloca a dinâmica como uma prioridade, e quando eu falo dinâmica, não é a união no ego, e sim você descobrir quem de fato você é, o que você está fazendo aqui, para você conseguir ter a clareza e aí sim poder contribuir com a sua chama para tirar ela também do adormecimento. Se você não fizer isso, a dinâmica não tem futuro. É de extrema importância a gente despertar e dar andamento nesse despertar. Estudem, busquem informação sobre origem cósmica, sobre
a física quântica e, principalmente, busquem pela meditação. Meditação como uma disciplina, meditação como um ritual espiritual, porque somente isso, somente uma educação espiritual é que vai trazer para você a clareza. Se você não pode acelerar o processo, por exemplo, com a mesa multidimensional arcturiana, pratique a meditação todos os dias. Se liberte das crenças limitantes. Se liberte dos apegos da terceira dimensão. Cada vez que você medita, você se aproxima mais do universo, você se aproxima mais do que está dentro de você, dos seus registros akáshicos. E aí é um processo. A conexão de chama gêmea não é algo físico, é totalmente espiritual. E se você não fizer esse trabalho de introspecção, você não vai alcançar o objetivo aqui na terceira dimensão. Então, o que eu tenho para falar para você, né, que enviou esse relato para mim, é que você se interiorize mais. Para que você descubra o seu potencial, de que você é um ser livre e independente, e de que dentro de você e dentro da sua chama estão todos os mecanismos, inclusive para você gerar